Hoje de manhã, na escola dominical, eu compartilhei com os irmãos um pouco daquilo que durante essa semana a gente teve a oportunidade de receber ali em Ravenna, né? A Mariana, a Tainara e eu, a gente teve a oportunidade, né, de estar com um grupo de irmãos aprendendo da palavra. E uma das lições que me edificou bastante foi a lição sobre o discipulado. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui alguns versículos, a exemplo do que eu fiz de manhã. O irmão que estava ministrando a palavra, ele diz que quando Deus quer abençoar uma nação, Deus não vai fortalecer a economia dessa nação, Deus não vai acabar com as prisões, Deus vai levantar um líder. E ele falou de Neemias, e ele falou de outros irmãos que Deus usou. E às vezes a gente fica olhando, não é, para a nossa nação, e às vezes a gente olha para a igreja também. Mas a gente às vezes fica esquecido de um fato importante. Que eu posso ser a resposta de oração, não só da minha igreja, mas de qualquer pessoa que precisa de ser abençoada. Eu queria falar um pouquinho sobre discipulado. E discipulado é um mandamento. E antes de continuar, eu queria perguntar para você responder para você mesmo, se durante esse último ano você discipulou alguém, não é para levantar a mão. Você fez a diferença na vida de alguém? Você está pronto para ser um discipulador? Então, o texto que nós temos aqui, irmãos, é Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Dentre outros que nós queremos olhar hoje à noite. Atos capítulo 9. Nós falamos hoje de manhã e nós aprendemos lá também que Paulo foi um dos grandes instrumentos de Deus para ganhar almas. Se eu perguntasse aqui quem é o seu personagem que você admira na Escritura, talvez alguns diriam, eu admiro Paulo. Paulo foi um leão nas mãos de Deus. Mas Paulo não nasceu assim. E eu queria perguntar para os irmãos aqui, não vale quem estava de manhã, mas quem discipulou Paulo? Hã? Quem discipulou Paulo? Alguém falou alguma coisa aqui? Ananias orou por ele no início, mas alguém que caminhou com Paulo. Hã? Barnabé. Paulo foi quem foi, porque ele teve alguém que caminhou com ele. Às vezes a nossa caminhada com alguém vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Vamos ler o texto aqui. Atos capítulo 9, por favor, alguém
Alguém quer ler Atos capítulo 9, 26 e 27? Então, irmãos, depois eu vou comentar esse versículo. Mas eu queria dizer para os irmãos que discipular alguém é um mandamento, dentre outros que nós encontramos na grande. Jesus diz: olha, eu estou enviando vocês, e aí enquanto vocês estão indo, vocês devem procurar pessoas para discipular, para ensinar, falar do evangelho, batizar essas pessoas. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus estava andando e ele viu alguns homens que estavam ali mexendo com as redes, e Jesus diz: olha, vem comigo, vamos caminhar junto, eu tenho algumas coisas para ensinar para vocês. Literalmente foi isso que Jesus disse. Então, se você quer fazer diferença na vida de alguém, você tem que procurar alguém e dizer para Deus: Senhor, eu vou investir o meu tempo, eu vou orar para esta pessoa, eu vou procurar compreender, eu vou orientar esta pessoa, eu vou exortar, mas eu vou estar do lado dela. A palavra discipular significa forjar alguém aos meus moldes. Preste atenção no que eu estou dizendo. Discipular alguém é treinar alguém para ser igual a você. Você está pronto para isso? Já imaginou na igreja mais umas 10 pessoas igual a você? Você quer isso? Mas foi isso que Jesus fez. Escolheu um a um e disse: venham comigo, eu vou ensinar vocês como é que se pesca homens. Que era o que eles faziam. E aí Jesus diz no capítulo 11 de Mateus: aprendam comigo. O discipulador precisa ter a coragem de dizer para o seu discípulo: olha, aprenda comigo. Então, voltando para o texto. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Quem era esse homem? Paulo. Agora imagina a cena, irmãos. De repente chega Paulo querendo se juntar ao grupo dos meninos que faziam sua coisa certa. Os discípulos eram os que faziam a coisa certa. Do jeito que a gente às vezes se acha, não é? E aí aparece Paulo. Mas eles não sabiam que Paulo não era mais o mesmo de outrora. E aí Paulo disse: não, mas eu encontrei Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós que conhecemos a verdade, que fomos encontrados por Jesus e transformados por Ele, às vezes a gente ainda foca naquilo que as pessoas fizeram ontem e que nós consideramos errado. E os discípulos estavam conversando, dizendo: esse cara ainda ontem ali, força de expressão, ainda ontem estava perseguindo a igreja, estava maltratando o povo de Deus. Abre o olho com ele. Uma cópia do que nós somos. E aí a Bíblia diz assim: mas Barnabé, Deus levantou Barnabé para ajudar Paulo. A Bíblia diz assim: Barnabé, tomando consigo, levou até os apóstolos. Irmãos, discipular alguém
É ter a coragem de procurar alguém por quem eu vou orar, a quem eu vou cuidar e a quem eu vou defender. Mas defender não dos erros, mas dizer, olha, esse homem ou essa mulher não é mais o mesmo. Ah, mas fulano fez isso, fez, mas Jesus entrou na vida dele. Jesus mudou. E é esse trabalho, irmãos, que a Bíblia diz que o Espírito Santo faz por mim e que Jesus faz por mim também. A Bíblia diz que é eles que advogam a nossa causa. E essa caminhada de Jesus com os 12, foi essa caminhada que fez eles serem os homens que foram. Jesus os chamou, e Jesus ajudou esses homens a serem tratados, e depois que Jesus morreu, eles se tornaram leões. Depois que Jesus morreu, eles demonstraram ter aprendido todo o ensinamento. Eles foram discipulados durante alguns anos. E eles aprenderam literalmente. E se nós estudarmos individualmente, nós vamos perceber como é que eles morreram. Porque eles aprenderam a mensagem, porque Jesus os discipulou do jeito certo. Então, irmãos, o desafio é que você que é membro dessa igreja, decida discipular alguém. Discipular alguém é renunciar a muita coisa que eu tenho direito. Discipular alguém é investir do meu tempo nele, orando por ele, estudando a palavra de Deus com ele. E eu vou dizer uma coisa importante agora, irmãos. O grande valor do discipulador na vida do discípulo é oferecer oportunidade para que o discípulo confesse algumas coisas. Uma coisa interessante que eu aprendi lá, depois desse tempo todo de caminhada, o irmão que estava ministrando a aula, ele estava dizendo assim, olha, quem confessa tentação não confessa pecado. Mas o discipulador tem que ter a coragem de ouvir certas confissões do seu discípulo, sem se escandalizar e sem o julgar, mas sem, contudo, achar que tudo é normal. Então, o discipulador precisa de equilíbrio. A Bíblia mostra, irmãos, algumas coisas a respeito de Barnabé a respeito de Paulo também. Nessa caminhada em que Paulo estava sendo treinado, Barnabé caminhou com ele, Barnabé testemunhou a favor dele, dizendo, olha, Paulo teve um encontro, Jesus falou com ele, ele foi comissionado também, ele não é mais aquele homem que perseguia a igreja. Então Barnabé fez esse entrosamento entre Paulo e os demais irmãos. É por isso que eu estou dizendo que o discipulador precisa acompanhar e defender o seu discípulo quando necessário. Atos capítulo 11, verso 24 e verso 26.
Então, irmãos, preste atenção nesse texto, versículo 24. A gente aprende um pouquinho sobre o caráter do discipulador. Falando de Barnabé, a Bíblia diz: porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Agora, eu quero pontuar uma verdade sobre esse homem bom. A Bíblia diz que não há nenhum bom, nenhum sequer. Só Deus. Nesse caso, a palavra bom não significa alguém que é suficientemente bom por si mesmo a ponto de ser salvo. Mas quando a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, está falando do seu caráter. Um homem bondoso. Um homem em cuja vida os frutos do Espírito Santo ou as manifestações do fruto eram reais. Sabe, irmãos, nesse projeto de discipular alguém, a gente precisa entender que nós vamos, de certa maneira, influenciar a vida do discípulo. E nós vamos ajudar o discípulo a criar hábitos saudáveis. Logo, o discipulador precisa ser alguém que tenha domínio próprio. O discipulador precisa ser um pacificador. E foi isso que Barnabé fez. Quando o pessoal estava falando sobre Paulo, e sobre as coisas erradas que Paulo fez, Barnabé estava desarmando aquela bomba, dizendo: não, não é assim. Ele fez isso no passado. Ele não faz mais isso agora. Ele está num processo de mudança. Por isso que a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom. Porque é muito fácil a gente dar ouvidos a quando alguém fala mal de uma outra pessoa. Quando alguém pontua as coisas que estão erradas, é muito fácil. Mas a gente precisa, irmãos, vencer o mal com o bem e dizer: olha, ainda que seja verdade, não é saudável focar nessas coisas. Porque quando Deus olha para nós, Ele não foca nos nossos erros. Ele foca nas virtudes que o próprio Espírito produz em nós. E Ele nos traz consciência dos erros para que a gente os conserte. E o discipulador precisa ser alguém que vai caminhar lado a lado com o seu discípulo, ajudando a levantar quando cai, ajudando a formar um caráter forte, mas um caráter bondoso. Que entenda o que Jesus ensinou no capítulo 8 de João. A única pessoa que pode jogar pedra é a pessoa que não tem pecados. Então, o discipulador precisa ter essa consciência e essa maturidade para abençoar a vida do seu discípulo. E Barnabé era um homem bom, ou seja, um homem em cujo coração havia a manifestação da bondade de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem de muita fé. E foi por causa disso que ele foi bênção na vida de Paulo. E ele contribuiu para que Paulo se tornasse o homem que foi, um ganhador de almas, um fundador de igrejas, um homem que fez muita diferença no reino de Deus. Então nós precisamos, irmãos, aceitar esse desafio de procurar alguém para treinar, para ser como nós somos. E Jesus disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu estou indo para o Pai. Então há um ditado muito comum que diz que o mestre fica feliz, satisfeito, quando ele percebe que seu aluno está evoluindo,
evoluindo, se tornando melhor do que ele. Mas o discipulador não pode ter inveja. Porque senão ele vai ter problemas quando ele perceber que o seu discípulo está crescendo, está crescendo, está crescendo. Jesus quer que aconteça isso com a gente. E ele diz, olha, quem crê em mim, pode fazer o que eu faço e mais coisas ainda. Então, irmãos, o desafio de hoje, nessa breve palavra, é que eu entenda a minha responsabilidade de fazer a diferença na vida do meu irmão. E de preferência aquele mais chato. Orar por ele. Pagar um preço por ele. Para que um dia você possa olhar nos olhos dele e entender, olha, nós vencemos essa dificuldade. Discipular significa acompanhar alguém. Acordar de madrugada para orar por essa pessoa. Ligar para saber como é que está. Perguntar como é que foi o dia hoje. E o discípulo precisa ver confiança, criar confiança, para poder confessar ao seu discipulador as suas eventuais dificuldades. Então, irmãos, uma igreja se torna forte quando os crentes amadurecem ao ponto de dizer, olha, eu preciso ajudar. O trabalho de discipular, irmão, não é da igreja, é individualmente seu e meu. Minha igreja não tem nenhum projeto para discipular, faça você. Aprenda a palavra, chame para si a responsabilidade e faça o que você pode. Sabe, às vezes a gente fica olhando para as pessoas, dizendo, o fulano tem esse problema, o fulano tem esse, o Beltrano tem esse, mas e o que eu faço? Irmão, vem cá, vamos caminhar junto. Eu quero te ajudar, eu quero orar por você. A gente vai reunir para orar, para falar da palavra, para compartilhar a palavra, para dividir fardos. É isso que nós precisamos. E a pergunta é se você está disposto a fazer isso. Procurar alguém e deixar de falar dele para começar a falar com ele, para começar a orar com ele, sabe, para começar a ajudá-lo a perceber que de fato ele está errado, se for o caso. É isso que Deus tem feito conosco, nos ajudando a crescer, nos dando oportunidades a cada dia. E eu quero desafiar você a sair daqui com esse desejo. Eu vou procurar alguém com quem eu possa caminhar. Mas não é para discutir sobre Cruzeiro e Atlético, não. É para orar. É para abrir o coração, dizer, olha, eu estou com uma dificuldade que eu não estou conseguindo sozinho. Vamos orar, você me ajuda? Mas você tem que ser leal. O discipulador, sabe, não pode acontecer reuniões de discipuladores para trocar informação sobre os discípulos, viu? Ah, o meu discípulo tem esse problema. Ah, mas o meu é assim. Não, não faça isso. Ora com ele. Chore com ele. Escolha alguém com quem você possa caminhar durante esse ano. Nós estamos no primeiro mês do ano. Quem sabe você consegue perseverar até dezembro, no dia 31, e aí você vai poder olhar para o irmão e dizer, irmão, olha, nós conseguimos. Não há mais aquela dificuldade, mas precisa de disposição. O irmão Milton falou aqui na quarta-feira sobre alguns obstáculos até chegar na Terra Prometida, né? E aí passa rio, passa deserto, tem uma caverna no caminho, né, Milton? Mas o segredo é colocar lá a planta do pé. E nós temos um desafio, irmãos. Nós temos um desafio. Caminhar
a nossa jornada e levar alguém com a gente. Alguém que Deus nos deu o privilégio de treinar, de compartilhar e de crescer juntos. Então o desafio é esse, é que você mude de estratégia esse ano. E deixe de falar de alguém e comece a orar por essa pessoa. Jejuar por ela. Numa das aulas de jejum lá, que o assunto era jejum, eu achei interessante. A pessoa que estava ministrando, ela diz, olha, jejum e oração caminham juntas. E aí ela diz que jejum sem oração é greve de fome. Ou dieta. E eu achei interessante. Jejuar tem a ver com abstenção. Tem a ver com tratamento meu. Tem a ver com dominar minha carne. Gaste um tempo jejuando, melhorando a sua comunhão com Deus. E aproveite isso para orar por aquela pessoa que certamente você vai escolher. Escolha alguém, irmãos, esse é o desafio. Escolha alguém e decida caminhar com essa pessoa. Cada vez que eu tiver a oportunidade de pregar, eu vou perguntar, não vou querer que você me responda, mas você procurou alguém, você está caminhando com alguém, você está orando com alguém, mas tem que chegar para ele e dizer, irmão, vamos caminhar junto? Eu quero caminhar contigo. Mas de preferência não escolha aquele que gente boa, entendeu? Escolha alguém. Faça a sua parte para Deus abençoar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade dessa noite de pensar um pouquinho sobre discípulos, de fazer discípulos. Deus, obrigado porque nós entendemos que é um mandamento do Senhor. Deus, nós oramos pedindo que o Senhor dê a cada irmão e irmã a coragem, a determinação de procurar alguém por quem orar e com quem caminhar. Alguém em cuja vida eu possa gastar o meu tempo, Deus, investindo e orando e ajudando a vencer as dificuldades. Eu quero pedir, Deus, a tua bênção sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém.